Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema que é do Outubro Rosa, né? Então, o Outubro Rosa, ele chama atenção para que a gente tenha o nosso autocuidado com o nosso corpo físico. Mas a gente pode ir muito além desse autocuidado, né? O autocuidado que a gente precisa ter durante todos os dias, né? Não é só essa época do ano. Essa época do ano é pontual porque muitas mulheres, né, acabam negligenciando essa parte tão importante, né, que é esse fator dos exames preventivos. Mas hoje nós vamos muito além do que é o exame preventivo, e nós vamos sim se prevenir de uma forma profunda, de uma forma única, né? Que só nós podemos fazer umas pelas outras também e individualmente. Hoje eu quis trazer esse tema do espelho, né? O que o espelho é? O espelho, ele reflete, né? Tudo aquilo que é demonstrado nele. Então, se eu vou lá, vou fazer uma careta para o espelho, ele não vai ir lá e vai fazer uma cara feia. Se eu sorrio para o espelho, ele vai sorrir para mim. E quando eu entendo que nós, né, refletimos e vemos o que há nos outros adentro de nós, e os outros nada mais são que o espelho que está mostrando que muitas vezes está ali dentro, né? E que não está de acordo e nem alinhado com a gente. O espelho, ele não mente. E nós também não conseguimos disfarçar, né? As perguntas que a gente tem que fazer a nós mesmos não é o que o mundo está querendo te provar, mas sim o que tem ali dentro da gente que está incomodando no outro, o que está acontecendo ali que, de alguma forma, está nos trazendo esse desconforto, essa falta de conexão, né? Eu fiz aqui um resuminho para que a gente possa ir mais profundo e ver que a vida reflete o que temos dentro de nós. Eu perguntei para várias pessoas, né, de várias, vários temas específicos, né, um tema específico na realidade para várias pessoas. E todas as pessoas me trouxeram diferentes pontos de vista. Mas por que que isso acontece? Por que que o meu ponto de vista não é igual ao da Cris? Por que que o meu ponto de vista não é igual ao da Dirce, né? Por quê? Porque cada um tem dentro de si algo que é seu, né? E que é algo que a pessoa tem que resgatar. E isso é muito importante a gente perceber. E o outro não está nos incomodando. O que está nos incomodando é o que tem dentro da gente e que não nos permitem que a gente esteja em paz. Isso é profundo, né? Isso é cada vez mais a gente está descascando as nossas camadas para que a gente possa olhar definitivamente o que é isso, o que está acontecendo. Por isso que existem várias perguntas que a gente pode fazer para a gente mesmo quando algo em mim está me incomodando, né? Eu botei aqui o que, que isso quer me dizer, o que isso quer me ensinar, como posso mudar isso, o que está dentro de mim que preciso olhar e olhar para a gente, olhar com um olhar de amor, não mais com um olhar de cobrança, né? Agora eu quero que vocês analisem alguma coisa na vida de vocês que incomoda vocês. O que, que tem incomodado vocês, né? Façam, procurem na mente de vocês, há uma questão do trabalho,
é uma questão de relacionamento, é uma questão de uma saúde daqui a pouco do corpo que a gente não está conseguindo reverter isso. O que que na minha vida eu estou querendo mudar, né, e eu não estou conseguindo? E é sempre o interno, nunca é o externo. Eu quero sempre que vocês, né, se movimentem para acessar esse conhecimento. E esse conhecimento a gente só consegue acessar quando a gente começa a observar. Se eu não faço essas perguntinhas que eu tenho feito para mim, eu vou sempre passar despercebido pelas questões da minha vida. Mas como eu posso, né, cada vez mais me desconstruir e não passar mais por essas situações que me prejudicam? Porque na realidade é uma soma de coisas que a gente não está conseguindo lidar ali. Se a gente olhar com mais profundidade, a gente vai conseguir desmembrar as coisas para acessar, né, ou a cura do corpo, ou um relacionamento, ou as questões do trabalho, né, ou até as questões com os filhos. E é, e é ali que a gente precisa entender que tudo começa a mudar. E aqui eu quero tocar num ponto bem forte sobre a feminilidade, né? Muitas vezes, tá? As pessoas acabam sendo, as mulheres principalmente, mini homens. Porque a gente foi ensinado, né? Que a gente precisa dar conta de tudo, que a gente precisa ser forte, que a gente precisa ser independente para tudo. E, na realidade, a mulher, ela veio com um outro propósito, né? Não que a gente não possa ter tudo isso, pode sim, mas é com mais neutralidade. Porque a mulher, ela é acolhedora, ela é fluida e ela é intuitiva. Nós, mulheres, temos esses poderes, né? Esses talentos. E quando a gente vai para a questão do mini homem, que eu gosto muito de falar, que eu, particularmente, me considerava, tá? Porque, como já há vários encontros a gente está aqui e eu venho comentando, e eu fui criada também num ambiente de meninos, né? A competição, a gente sempre, né, está se igualando. Então, para mim, eu sempre me considerei, né, até não faz muito tempo, uma mini homem, porque eu queria dar conta de tudo, porque eu queria fazer tudo, porque se eu precisasse carregar um saco de cimento, eu carregaria, eu ergueria, eu dava um jeito, porque eu achei que todo mundo tem que ter as mesmas condições. Só que estudando tudo que eu venho estudando, o corpo da mulher ele é muito diferente do corpo do homem. A gente precisa entender que a gente tem algumas limitações. Eu não posso ir lá carregar tijolo ou fazer serviços forçados. O nosso corpo fisiológico ele não dá conta disso. Por isso que a gente precisa permitir cada vez mais ser essa pessoa feminina, porque ao longo do nosso trabalho aqui eu venho sempre falando, né? Tudo que entra dentro de uma mulher, seja amor ou seja intrigas, brigas, vai florescer. Por isso que olhar para as coisas, né? E muitas vezes ver que a outra pessoa não está dando conta, porque se eu levar tudo ao pé da letra, como vai ser, né? O meu relacionamento em casa, com os meus filhos, no meu trabalho. Eu preciso sempre olhar como eu posso, né? A gente tem ali a intuição que é super aflorada na mulher, a fluidez, né? A gente tem, eu acho que se não fosse nós mulheres dentro de casa, né? O que seria?
Mas essa questão de querer abraçar tudo, e é um controle absoluto, né? E faz com que a gente perca essa natureza, né? Ser natural da feminilidade. Então, quantas vezes, né, eu fiz isso e foi tão pesado, porque eu trabalhava exatamente nessa questão do homem. O homem não, a mulher e o homem não pode ter diferença, eu tenho que ser a diferença, e eu realmente trabalhava nessa linha, né? E quantas de nós ainda estamos fazendo isso, né? Eu vejo também a minha mãe, eu percebo que ela continua com esses traços, né? Que ela tem que dar conta da casa, que ela tem que dar conta da comida e que está sempre cansada, né? Eu sei que é um hábito que é difícil de mudar. Eu acredito que sim, que é algo que a gente precisa estar muito presente para que a gente consiga mudar isso. Se tem alguma coisa que a gente pode deixar o homem fazer, que ele faça, porque o homem ele tem uma biologia diferente da mulher, ele é um ser mais assim bruto, que nem a gente chama. Por que, que a gente conversa com um homem e ele muitas vezes não está nem aí com o que a gente fala, eles não levam para o coração aquilo que a gente fala. Então, se a gente sabe que a gente é assim, que tudo floresce, e muitas vezes a gente recebe sim maus tratos, ou as pessoas são indelicadas com a gente, como a gente poderia parar, né? Analisar, isso diz respeito a mim ou a outras pessoas? O que que isso quer me dizer? Se eu estou bem resolvida dentro de mim, que eu entendo a minha natureza, a minha biologia, né? Eu vou conseguir externalizar isso. Não vou olhar aquilo como uma dificuldade, uma carência. Não, peraí. Será que a pessoa está dando conta? Será que verdadeiramente isso eu tenho que dar tanta importância, tanto valor para que, pelo que essa pessoa me trouxe? Então, qual é o significado, né, do que o outro me traz? O que isso quer me dizer? Se hoje a gente está vendo aqui que o outro é o espelho da gente, então o que será que tem dentro da gente que ainda a gente não curou ali, né? Então, não ser mais crítica, é olhar como cura, né? Como eu posso me curar em relação a isso? Como eu posso me trazer benefícios para mim, né? Porque quanto mais eu entendo, eu sempre dei conta e que eu acesso, né, através da minha intuição, vários aspectos para que eu esteja bem, por que que eu vou dar tanta importância e tanta significância ao que os outros estão me trazendo? Então, a mulher, ela é feminina, ela é delicada, ela é dinâmica, né? São essas as nossas características. Então, para mim, eu demorei assim mais de 40 anos para deixar de ser esse mini homem, né? E agora eu entendo o quanto é importante que a gente comece a soltar essas características e olhar para mim, né? Não mais aquilo que eu comprei como verdadeiro, aquilo que eu comprei como essencial, porque uma dos fatores, né, que a gente tem trabalhado muito, que nos afastam da feminilidade, é o controle, a ansiedade. Aqui tem outros fatores que a gente colocou aqui. Então, as coisas têm que ser feitas pela força, né? Não. Peraí, se eu tenho intuição, por que eu não posso acessar a minha intuição para fazer com que as coisas estejam mais em equilíbrio? Eu quero sempre completar, né, as nossas frases para que a gente possa entender
que o espelho ele não vai refletir algo que a gente não esteja passando. Tudo que a gente está passando e principalmente entender, né, 80%, 90% ali de todo o nosso dia, ele é exatamente igual. A gente levanta, escova o dente, vai comer, vai trabalhar, e aí vai almoçar, e a gente não muda nada. A gente pode fazer essas mudanças fazendo simples perguntas para a gente mesmo, olhando para as questões que eu quero mudar. Eu estou tendo uma dificuldade no meu trabalho, né? Como eu posso olhar para isso? Porque é tão interessante. Muitas vezes a gente passa, a maioria de nós, né? Não a maioria daqui, que não é o caso, mas muitas pessoas passam 8 horas por dia fazendo o mesmo trabalho e reclamando das mesmas coisas. E isso o corpo ele vai sentir, porque é exatamente ali que entra as questões, né, que a gente vem buscando aqui se conhecer mais, que é quanto mais eu vivo em estado de alerta, em estado de ansiedade, estado que a gente chama de luta e fuga, mais o meu corpo ele vai criar mecanismos para me proteger de mim mesmo, não é nem do outro, porque ele não consegue se proteger do externo. Eu tendo consciência que eu estou criando, né, essa dificuldade do meu corpo, eu tenho que olhar e dizer, tá, o que está me criando ansiedade? É porque alguma pessoa veio e me falou alguma coisa? Ou é eu que não estou sabendo lidar com a situação? A gente tem que entender o que a gente está sentindo, né? E o mais interessante, né, é parar para pensar, porque muitas vezes a gente vai falar alguma coisa e tem a própria resposta. Nem parou para pensar e nem parou para analisar, porque a gente é super inteligente. E, e quando a gente permite que a nossa feminilidade aflore, a gente começa a criar, né, cada vez mais a autoconfiança, o amor próprio e amar a vida, né? É estar de bem com a vida. Muitos estudos, né, que trabalham, que nem agora que a gente está falando sobre o outubro rosa, ele fala bastante das mágoas que a gente vem carregando, dos ressentimentos, dos medos, né? E a gente vem trabalhando há tanto tempo nisso, que é olhar, ok, né? Se todo mundo diz que mágoa adoece, ressentimento adoece, como que as pessoas não conseguem soltar? Como? Eu quero que vocês perguntem para vocês mesmos, né? Porque esse é um fator muito importante. O que eu carrego me determina. Então, se todo mundo está fazendo o seu melhor na consciência que tem, por que eu estou carregando ainda tanta mágoa, tanto ressentimento, tanta dor e, e eu não me permito viver o aqui e agora? Teve uma outra situação também que eu gosto de trazer. Muitas vezes, em um dia, a gente passa muitos momentos excelentes, mas a gente vai dar atenção àquilo que não deu certo. E aí aconteceu uma situação que uma pessoa veio para mim e eu estava presente junto naquele dia, que foi tudo maravilhoso e teve uma situação que realmente ficou um pouco, né, distorcido aí. E ela veio e me contou, eu fiquei chateada, eu fiquei triste por tal e tal situação. Eu falei, tá, mas e todo o resto, né? Não conseguiu olhar que as pessoas estavam felizes e que o tempo estava bom e que estava tudo bom. Aí ela parou e aí sim ela conseguiu perceber
o quanto a gente dá importância para aquilo que a gente não pode mudar. Porque não é algo que a gente, aquilo que a outra pessoa fez, ela não pode mudar, ela não consegue mudar. Mas eu consigo mudar aquilo que eu estou sentindo e percebendo. Se eu não consigo me levar para conseguir olhar que teve muito mais coisas positivas do que negativo, peraí, alguma coisa está acontecendo que está me impedindo, né, de olhar o que é bom. Porque eu estou sempre querendo controlar e eu estou sempre querendo fazer que tudo seja perfeito da forma que eu imaginei. É claro que vai haver a frustração e principalmente vai haver a mágoa, principalmente vai haver o julgamento, a cobrança. E os últimos estudos que eu estou fazendo, eu consigo, né, ter melhores resultados quando eu incentivo, quando eu motivo, quando eu consigo trazer para a pessoa as qualidades dela e mostrando, olha, daria para a gente fazer um pouco diferente, mas como sempre a gente não tem tempo. E aí que o tempo nos engana. Se a gente está vivendo praticamente dos nossos dias as mesmas coisas, como que eu não posso parar por um pouco para tentar trabalhar de uma forma diferente? Quando a gente trabalha o mental, a gente começa a, como sempre, se ensinar, se motivar, a olhar as coisas que a gente gosta, que a gente não gosta, e acessar, sim, né, essa coisa que a gente está sempre buscando. Eu quero estar bem, mas só que o querer está muito longe, porque a gente passa muitas vezes dias, meses, semanas e anos querendo mudar uma coisa e a gente não consegue. E por que a gente não consegue? Porque a gente nem auto-observou as determinadas situações que nos bagunça aqui dentro e a gente não vai ter resultados diferentes. E é tudo muito sutil, é muito leve isso. A gente não precisa fazer grandes esforços, né? Porque a gente sabe o que nos incomoda. A gente não tem dúvida das coisas que nos incomodam, mas a gente quer continuar se incomodando com aquilo sem analisar de fato aquilo que eu posso ser diferente. Então, quando a gente começa a soltar, e seria bem bom, né, que aquilo que a gente não consegue dar conta se dissolvesse assim e que tudo se transformasse. Mas se cada um olhar para a vida que a gente tem ali, né, mostra que se eu não me permitir a soltar essa carga, esse peso, ninguém vai soltar por nós. Então, olhe hoje esse auto-amor, esse auto-respeito, essa autoconfiança, como ela pode, né, cada vez mais ser a fonte nossa de inspiração para que a gente esteja aberto a coisas novas. Porque eu sempre trabalho nisso. Onde há a nossa falha, né, ali que há a possibilidade, ali que há a oportunidade. Então, não existe uma falha. O caos, né, eu gosto quando acontece o caos. E quando acontece o caos, eu vou ter que parar e colocar energia para que aquilo se modifique, porque senão não vai se modificar. Eu vou estar sempre no caos. Então, para mim, o caos ele não é ruim, o contratempo ele não é ruim, a falha ela não é ruim. O que eu posso fazer diferente aqui para que eu possa fazer a mudança, ter a virada de chave, né? Ah, eu me atrasei, peguei trânsito, peguei congestionamento, não deu certo, não vou chegar, não.
calma, tá tudo certo. Não existe acaso. E o mais importante é saber que a gente sempre deu conta e por que colocar tanta ansiedade, tanto medo, se eu sei que eu posso fazer sempre um pouquinho diferente e que daqui a pouco as coisas vão começar a acontecer do jeito que eu quero. Ah, Sabrina, mas para ti é muito fácil porque tu só trabalha com isso. Mas exatamente, eu trabalho com isso, mas hoje eu estou aqui para que vocês recebam agora, de cada 15 em 15 dias, um pouco, né, desse conhecimento para que cada vez mais vocês se fortaleçam e, e se empoderem, né, do conhecimento que vocês têm, de quem vocês são, daquilo que vocês carregam dentro, né? E soltar essa comparação, porque essa comparação para mim foi sempre muito forte, né? Eu e hoje eu trabalho bastante nos atendimentos quando eu vejo adolescentes e até mulheres, né, que colocam a capa de mini homem e, e abraçam tudo e vão para a guerra e vão para a luta. E aí a gente perde, né, esse glamour todo da alegria, do florescer, né? Porque uma casa com uma mulher que não floresce, ela é murcha, né? Não tem, né, aquele toque de amor, de vaidade, de carinho, de acolhimento. Então, vamos olhar, né, com muito carinho e fluir de uma forma feminina. Esse mês de outubro, né, que tantas pessoas estão hoje doentes, né, eu conheço muitas pessoas que estão com câncer, né, não que já vem, né, ao longo do tempo, que já tiveram essa doença, e que estão com essa doença, e quanto mais, né, elas puderem se conhecer, se amar, se respeitar, se impulsionar e, e saber, né, que o ressentimento ele causa, né, muitos prejuízos para nossa vida, não só, né, no nosso corpo físico, as tensões, preocupações, ansiedades e tudo aquilo que a gente não vem dando conta vai estourar em algum lugar, né? E que bom se a gente consegue cada vez mais olhar para a gente e ver que a gente pode fazer diferente, nos moldar a realidade que a gente quer, pensar só nas coisas que a gente gostaria que acontecesse. Isso é muito importante, tá? Aconteceu uma determinada situação, mas o que eu gostaria que acontecesse? Eu não preciso pensar no positivo nem no negativo, mas qual que é o meu objetivo para que isso, né, seja bom para mim? Se a gente tivesse só essa pergunta no nosso espelho quando acontecesse qualquer coisa, a gente ia se tornar consciente logo. Porque outro dia também eu estava passando por uma situação e a minha amiga, eu sempre faço essa pergunta, mas a minha amiga foi perguntar para mim, tá, mas o que tu gostaria que acontecesse nessa situação? E a ficha cai, tipo assim, ó, na hora. E aí aquele peso todo, aquela inconsciência toda, ela vai embora. Porque se eu consigo acessar aquilo que eu gostaria que acontecesse, eu estou me tornando consciente e o peso ele vai embora. Então, olhem para vocês nesse mês, né? Lembrem sempre de fazer os exames preventivos, cuidar do corpo físico, porque ele é a nossa maior ferramenta dessa realidade. Ele que sente, ele que vibra, é para ele que a gente trabalha, né? Para dar o conforto, para nós comermos as comidas que a gente gosta. Então, é sempre para o nosso corpo, não é para a nossa alma, porque a partir do momento que a gente não está mais aqui, tudo fica.
Então, vamos perceber mais como a gente pode se tornar feminino. O que na tua vida hoje, né, está precisando para que tu acesse esse feminino, para que tu olhe, para que tu possa fluir, intuir e acolher, né? Porque muitas vezes a gente realmente está no masculino, a gente está cobrando, controlando, uh, e a gente está com medo, com dúvida, e a gente vai se embolando, quando vê, a gente, né, tá ali vivendo, na realidade, sobrevivendo. E é nesse ponto que a gente tem que ver, hoje eu estou vivendo ou sobrevivendo, né? Cada um, né, pode fazer uma reflexão e isso seria muito importante nesse momento, nesse mês, né, de que a gente se autocuide, não só do lado físico, mas do lado mental, emocional, para ver o que eu posso mudar, o que eu posso fazer diferente ali, para que eu, né, consiga olhar o mundo, que é o nosso espelho, com o olhar que eu gostaria de ter. Qual é o olhar que você gostaria de ter para esse mundo? Eu vou continuar comprando o que a política nos diz, o que as pessoas nos falam, ou eu vou olhar para a minha vida? Não, né? Eu escolho ser a minha melhor versão e eu vou controlar aquilo que me controla. Eu só posso controlar meus pensamentos, sentimentos, emoções, ação e respiração. O que vem do outro, eu não consigo controlar. Eu até posso controlar, mas eu vou mexer no livre-arbítrio muitas vezes. E, e isso para mim, hoje, né, conhecendo de tudo que eu estudo e que eu faço, esse para mim é uma das questões mais delicadas que alguém pode influenciar ali, é mexer no livre-arbítrio das outras pessoas. Então, lembrem sempre o que você pode controlar. O externo, ele não pode controlar o interno. Ele só pode controlar o interno quando eu permito. Se eu não permito e eu começo a me fazer as perguntas, eu consigo soltar, né, toda essa carga, toda essa cobrança, tudo aquilo que foi implantado, né? Muitas vezes um trauma ele acontece, mas quem carrega é a pessoa que fica lembrando o tempo inteiro dele, que não consegue ressignificar e que não consegue olhar, né? E saber que é a pessoa que está se prejudicando. É aqui dentro que eu estou prejudicando. É a mim mesmo, né? O conhecimento, ele faz com que tu consiga ter sabedoria para começar a aprender a se conhecer. E se eu não me conheço, o mundo vem e ele vai ser cruel com a gente. Então, eu errei, eu falhei, nossa, que bom. Que bom que aconteceu isso, porque a próxima vez eu não vou passar por essa situação. Só que quantas vezes a gente passa por essas situações e a gente se cobra, se culpa, se bate com o chicote, né? Em vez de só entender, ok, eu me permito falhar, eu me permito, né, experimentar, experienciar, mas agora, depois do aprendizado que eu tive, eu não vou mais passar. Então, é entender que muitas vezes a gente vai ter atitudes que não são condizentes ou coerentes com aquilo que eu gostaria de ser, com as minhas expectativas. Mas eu tenho que entender que eu sou humana e que eu estou aqui sim para me divertir com meus erros e com os acertos. E eu também sei que antigamente nós não podíamos errar. Isso era feio, o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. E isso é uma liberdade muito grande, vocês concordam comigo, né?
estar livre para fazer o que a gente tem e que a gente gostaria de fazer é incrível. E é essa liberdade que eu quero que vocês experimentem. Essa liberdade de dizer sim para vocês. O Outubro Rosa diz assim: sim, eu posso ser quem eu sou, na verdade de quem eu realmente sou, não nas expectativas das outras pessoas. Então, olhem, né, com carinho, com amor, com leveza, né, como eu posso fazer diferente, como eu posso fazer melhor e o que eu posso fazer por mim. Porque quando eu faço por mim, eu faço para os outros também. Porque se eu estou bem, eu consigo deixar todo mundo bem. Se eu não estou bem, eu não consigo transmitir para as outras pessoas também essa mesma harmonia. Porque eu sou um espelho. Tudo que tem dentro de mim, o outro também está percebendo. É vice e versa. Não tem outra história. Então lembrem sempre, né? Quais são as histórias que vocês estão querendo contar para vocês mesmos que tiram vocês da liberdade, da possibilidade, da alegria, do entusiasmo, da saúde, da prosperidade, da abundância, dos bons relacionamentos. Então, não escolham agradar todo mundo, porque nem Deus, nem Jesus agradou todo mundo. E com certeza não vamos ser nós. Então, se permitam cada vez mais, né, estar na permissão de falhar, de experienciar, de experimentar e voltar a ser essa pessoa que floresce, que tem dentro de si a sua alegria, né? Que sabe que vai dar conta sempre de tudo, que é comprometida, né? Que faz com que de um caos muitas vezes se torne uma coisa mais maravilhosa que ela possa ter recebido. Porque se não fosse no caos, hoje eu não estaria aqui. Que aconteceram muitos caos para mim estar aqui. Mas eu nunca culpei o outro, na realidade eu sempre me culpava, né? Eu sempre me culpava por todas as situações, porque eu deveria ter feito melhor, porque eu, né, que era aquele mini homem que queria controlar tudo, que queria fazer tudo. E quando eu entendi, peraí, eu estou muito fora do que eu gostaria de ser. Eu estou muito, eu estou desconectada com a minha essência, por mais que vocês também sabem que eu fazia voluntariado, que eu estudava também, mas isso eu não conseguia desconstruir. Né? E foi quando eu permiti que tudo isso tivesse um novo rumo, né? Mas foi quebrar todos os paradigmas mesmo, quebrar tudo que eu achei que podia ser para me tornar aquilo que eu sou hoje. Hoje eu acho que cada vez mais eu me educo, cada vez mais eu me ensino, cada vez mais eu me motivo. Não vou para a crítica, não vou para a cobrança, eu vou para qual que é o meu estado desejado, o que, que eu posso fazer aqui, como eu posso melhorar, né? E tem dado tantos resultados, né, tão bons. E esse resultado, eu estou aqui trazendo para vocês, dividido com vocês, para que, sim, né, vocês se tornam livres daquilo que vocês tornaram real. E, e é possível, sim, fazer com que tudo, né, fique leve, solto, com caos, né, sem caos, mas precisa desses momentos, né, de turbulência. Mas o que você não pode esquecer é que, independente do que acontecer, você vai se colocar no melhor lugar de pensamento. Tudo dá certo comigo, as coisas vão fluir para mim, as pessoas chegam, tem que chegar. Nunca esqueçam disso, tá? Porque é fundamental para que vocês estejam com a saúde perfeita.
Eu queria fazer uma meditação aqui, mas eu não vai dar tempo, tá? Eu queria fazer uma meditação para que a gente pudesse cada vez mais perceber o que o que nos distrai, o que nos distrai de estar presente com a gente mesmo. Mas eu vou pedir para vocês fecharem um pouco os olhos, né? Para que a gente relaxe e para que a gente solte tudo aquilo que a gente não conseguiu perceber aqui, tudo que ficou tenso, tudo que ficou dito pelo não dito, para que vocês consigam receber essa energia. Porque não importa, né, o que, o que a gente vem trabalhando aqui, mas importa sim como eu me olhe, como eu me respeito. E eu sempre digo, não acreditem em nada do que eu falo aqui, mas comecem a experienciar, comecem a colocar essas questões em prática para ver o quanto isso que parece ser tão difícil, quando a gente começa a sair do piloto automático ali, a gente começa a acessar coisas tão leves e que a gente é, né, essa permissão. Por isso que eu até coloquei aqui que a gente consiga acessar o merecimento. A gente consiga acessar o merecimento, porque é a falta de merecimento que faz com que a gente vire esses mini-homens, né? É a falta de merecimento. Então, vocês são merecedoras dessa liberdade, desse amor, dessa alegria, desse entusiasmo, dessa saúde perfeita, né? Porque uma pessoa com uma saúde boa, gente, vocês não têm noção, eu trabalho com muitas pessoas que são doentes. Uma pessoa que tem o corpo físico doente, é muito difícil, sabe? Ela conseguir pegar com tanta rapidez tudo que eu trago aqui. Porque um corpo com dor, a alma, ela está doente, a nossa campo energético está doente. Então, para a gente conseguir entrar ali, a gente tem que trabalhar bastante. Então, vocês estão saudáveis, vocês estão bem, continuem assim, né, se impulsionando. Percebam e falem para vocês mesmos: eu me acolho, eu me aceito, eu me cuido, eu me abençoo e eu me permito florescer. E eu escolho, a partir de hoje, o merecimento. O merecimento, essa parte dos meus dias, me trazendo muita alegria, amor, saúde, felicidade e abundância em tudo o que eu fizer. Porque eu, sim, sou abençoada e tenho sucesso em tudo que eu faço. Se sinta agora merecedora dessa energia. Coloque a mão no coração e sinta a vibração que está saindo. Agora respire profundamente, sentindo paz e tranquilidade e voltando para o aqui e para o agora. Meninas, gratidão por mais esse encontro, por vocês se permitirem, né, a acessarem mais esse conhecimento, que vocês consigam cada vez mais, né, colocar em prática pequenas coisas, né? Hoje a gente está fazendo coisas, movimentos pequenos, mas daqui a pouco,
né, isso vai se tornar tão natural e normal que vocês vão se surpreender. O meu processo não foi da noite para o dia, mas foi eu tendo presença nas coisas que eu estava fazendo ali e que isso aí, isso aí, Cris, sou perfeita, alegre e forte, isso aí. Até eu perdi agora até o raciocínio, mas olhem para vocês, né? E se sintam merecedoras, né, desse conhecimento chegarem até vocês. Você, né, pode fazer a diferença para você e aí o entorno sempre vai receber isso. Então, coloquem, né, em prática esses pequenos conhecimentos, esse amor, essa alegria, né? Coloquem isso que vocês merecem, né? Tá cada vez mais realizados, tá? Beijo grande e uma boa semana para todas vocês e iluminadas, né, sejam, né, os nossos próximos passos. Beijos, fiquem bem. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe.